Então, meninos, vamos para a resolução do nosso exercício resolvido 3, tá? Que nos diz: em um triângulo isósceles, a base mede 6 centímetros e o ângulo oposto à base mede 120 graus. Calcule as medidas dos lados congruentes do triângulo. A representação desse triângulo pode ser vista na figura abaixo. Então, como foi dito acima, nós vamos ter um triângulo isósceles, que é um triângulo isósceles que vai ter dois lados com a mesma medida. No caso, os lados com a mesma medida são esses aqui. E a base desse triângulo, como pode ser vista, mede 6 centímetros e o ângulo oposto a essa base mede 120 graus. Uma vez que esse triângulo é isósceles, esses dois lados têm a mesma medida, obrigatoriamente esses dois ângulos também vão ter a mesma medida. Cada um vai medir 30 graus. Então, se eu descobrir qual o valor da medida desse lado, automaticamente eu estou sabendo a medida desse, já que esses lados têm a mesma medida. Então, olhando para essa figura, tá fácil ver que nós podemos utilizar a lei dos senos. Por quê? Porque nós temos a medida de um lado do triângulo, queremos encontrar a medida de outro lado e temos os ângulos opostos a esses lados. Então é só aplicar a lei dos senos. O que é que diz a lei dos senos? Que a medida do lado sobre o ângulo oposto a ele vai ser igual à medida de outro lado sobre o ângulo oposto a ele. Então, nós vamos ter o seguinte: 6 está para o seno de 120 graus, assim como x está para o seno de 30 graus, conforme vocês podem ver aqui. 6 está para o seno de 120 graus, assim como x está para o seno de 30 graus, tá? Então, vocês até agora não sabem quanto é o seno de 120, porque vocês não estudaram, tá bom? Mas, adiantando aqui, o seno de 120 vai ser igual ao seno do que está faltando de 120 para 180, que é 60. Então, o seno de 120 graus vai ser igual ao seno de 60 graus. E como vocês podem perceber, o seno de 60 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, sabendo disso e sabendo que o seno de 30 graus é 1/2, fazendo as substituições, nós obtemos 6 sobre raiz de 3 sobre 2, x sobre 1 sobre 2. A gente pode cortar o 2 aqui embaixo, como vocês já aprenderam, e multiplicamos aqui, ó, em x. Nós vamos obter o seguinte: raiz de 3 vezes x dá raiz de 3x, 6 vezes 1, 6. Seguindo, nós vamos então obter que x é igual a 6, e esse raiz de 3 que multiplica o x passa dividindo, por isso que fica 6 sobre raiz de 3. Só que vocês também aprenderam que quando nós temos raiz quadrada no denominador, ou seja, na parte de baixo da fração, nós não deixamos dessa maneira. Nós fazemos o que chamamos de racionalização. E o que é isso? É só você multiplicar essa fração, tá, por uma fração composta por com numerador e denominador igual à raiz que está embaixo. Então, como a gente tem raiz de 3, o que é que a gente faz? A gente multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. E a gente vai obter o seguinte: 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Tá? Você repete a raiz quando faz essa multiplicação e multiplica o que está dentro. 3 vezes 3, que dá 9. Nesse caso, a gente não multiplicou o que estava dentro, porque aqui não tem raiz, tá? Por isso que ficou só 6 raiz de 3. E para finalizar, a gente sabe que raiz de 9 é 3. Então, continuando, a gente vai ter que x é igual a 6 vezes raiz de 3 por 3. E eu posso dividir 6 por 3, obtendo 2. Logo, a resposta da minha questão é que x é igual a 2 raiz de 3. Como vocês podem
perceber. Logo, essa medida aqui de x é 2 raiz de 3, tá bom? Valeu, meninos!